Butantan entrega 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde e você vai ver também. Depois da suspensão em vários países, vacina da AstraZeneca comprova eficácia de 79% e não provoca risco de coágulos. Governo se reúne com fabricantes de medicamentos para tratar de kit intubação. Em um fim de semana mais restritivo, praias do Rio de Janeiro permanecem vazias. Moeda turca afunda após demissão do presidente do Banco Central. E ainda, a escolha correta dos alimentos pode contribuir para a manutenção e recuperação da saúde. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Boa tarde. O Instituto Butantan liberou mais um lote de 1 milhão de vacinas ao Ministério da Saúde. Até agora foram entregues mais de 8 milhões de doses ao governo federal. Com um novo carregamento, o total de vacinas oferecidas por São Paulo ao Plano Nacional de Imunizações chega a 25 milhões e 600 doses desde o início das entregas. O Butantan criou uma força-tarefa para acelerar a produção de doses da vacina para todo o país. Uma das medidas foi dobrar o quadro de funcionários na linha de invase para atender a demanda urgente por imunizantes contra o coronavírus. Até o fim de março, o Butantan aguarda uma nova carga correspondente a cerca de 6 milhões de doses, para cumprir o acordo inicial de 46 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. Até o final de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país deve somar 46 milhões. A previsão é de que o Butantan entregue outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Atualmente, 85% das vacinas disponíveis no país contra a Covid-19 são do Butantan. Os ministros da Saúde e das Relações Exteriores receberam em São Paulo, neste domingo, cerca de 1 milhão de doses do mecanismo COVAX das Nações Unidas. O governo tenta acelerar a campanha de imunização. As imagens do carregamento sendo recebido em um aeroporto de São Paulo foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Outro lote de cerca de 1,9 milhão de doses é esperado no final do mês. A pasta, ainda comandada pelo general da Ativa, Eduardo Pazuello, anunciou no domingo a suspensão da exigência de que autoridades locais reservem metade das vacinas para a segunda dose. A medida busca acelerar a campanha de imunização, que caminha lentamente no Brasil enquanto os casos aumentam. O Ministério da Saúde declarou que recebeu de fornecedores garantias de que chegariam vacinas suficientes para assegurar que todos recebessem a segunda dose dentro do prazo. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma pressão crescente para acelerar a vacinação e controlar a pandemia, que já deixou 293 mil mortos no Brasil. E depois de testes de eficácia nos Estados Unidos com mais de 30 mil pessoas, a AstraZeneca garante que a vacina não traz riscos à saúde. Vários países tinham suspendido o uso do imunizante nas campanhas de vacinação. A AstraZeneca afirmou que a vacina contra a Covid-19 da empresa tem eficácia de 79% para prevenir a doença e não aumenta o risco de coágulos sanguíneos. A vacina também teve efetividade de 80% em pessoas com mais de 85 anos. As afirmações foram feitas depois de testes de eficiência de fase 3 nos Estados Unidos e vem como resposta à suspensão da administração do imunizante em pessoas idosas em vários países. Os testes nos Estados Unidos envolveram mais de 32 mil pessoas, das quais 2/3 receberam uma dose. Quase 20% dos participantes tinham 65 anos ou mais e quase 60% tinham problemas de saúde com alto risco de contrair formas graves da Covid-19. Os testes realizados por uma equipe independente mostraram que não há risco maior de trombose entre os participantes que receberam pelo menos uma dose. E o Brasil tem o pior fim de semana da pandemia, com mais de 3.700 mortes por causa da doença. O Ministério da Saúde também contabilizou 10.449.000 recuperados. O país registrou mais 1.290 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o total de óbitos já ultrapassou as 294.042 vítimas. Esse foi o fim de semana mais letal da pandemia.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil também registrou mais 47.774 casos do coronavírus de um dia para o outro. Agora, o total passa de 11.998.000 casos de Covid-19. A média móvel de mortes pela Covid em 7 dias no Brasil já está em 2.259. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias chegou a 73.552 novos diagnósticos por dia. Já no mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que a maioria ainda continua tendo aumento nos casos fatais pela Covid. O total nessa situação é de 21 unidades da federação. Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Desta vez, 3 estados registraram estabilidade: Acre, Maranhão e Rondônia. Já em queda ainda aparecem só 2 estados: Amazonas e Roraima. O Piauí não divulgou os dados da doença. E mais de 15.980.000 brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 11 milhões de pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 5,58% da população, enquanto mais de 4.161.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. E o Ministério da Saúde se reúne hoje com representantes de indústrias de medicamentos para garantir o kit intubação da Covid. A intenção é preparar os fornecedores para possível alta nos pedidos. Com os estoques de kits de intubação das secretarias municipais de saúde em níveis críticos, o governo federal busca as indústrias para um possível auxílio com mais pedidos. O Ministério da Saúde afirmou que tenta garantir a assistência necessária a todos os estados e municípios nesse momento difícil. E acrescentou que medicamentos do chamado kit intubação estão sendo monitorados pela rede do Sistema Único de Saúde semanalmente desde setembro do ano passado. Entre as estratégias para evitar o desabastecimento estão a requisição dos estoques excedentes das indústrias e novas aquisições internacionais. As informações sobre a disponibilidade em todo o território nacional da indústria e de distribuidores estão sendo enviadas para que os estados possam realizar a requisição. O Ministério destaca que reuniões de avaliação dos números de cada estado estão sendo realizadas com frequência. O Supremo Tribunal Federal deve definir até amanhã o relator da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. O processo tenta derrubar os decretos de 3 estados que determinaram restrições mais rígidas na pandemia. A ação é contra os governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que querem tirar de circulação de pessoas diante do aumento expressivo no número de mortes e da transmissão da Covid. Apesar de 3 estados serem citados pelo governo, as quarentenas mais severas, com toques de recolher, já são adotadas em 17 unidades da federação. Bolsonaro defendeu na ação que as medidas restritivas ferem a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, aprovada em 2019 para assegurar valores sociais da livre iniciativa e a liberdade de locomoção. O presidente também comparou os toques de recolher com declarações de estado de sítio, medida extrema que deve ser autorizada pelo Congresso somente em casos de instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções na natureza. Já os governadores defenderam que as medidas visam evitar falta de vagas no sistema hospitalar e foram editadas com amparo em artigo da Constituição Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal argumentaram que, por se tratar de uma peça movida pelo presidente da República,
a discussão seja feita no plenário da Corte. Depois da implementação de medidas para frear novas infecções de Covid-19, as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro permaneceram vazias neste fim de semana. Mesmo durante a pandemia, houve aglomerações na orla da cidade. O Rio de Janeiro tenta prevenir o que parece ser inevitável. Na sexta-feira, 95% dos leitos de terapia intensiva estavam ocupados. E o prefeito Eduardo Paes classificou a situação como muito crítica. O Brasil vive o pior momento da pandemia, com hospitais lotados de norte a sul e uma campanha de vacinação ainda em estágio inicial. As medidas adotadas por governadores e prefeitos não têm sido suficientes para controlar o aumento das infecções. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 20 mil mortes por Covid-19 e já passou de 215 mil casos confirmados. Começou a vigorar hoje na cidade de São Paulo o novo rodízio de veículos que vai das 8 horas da noite até as 5 da manhã seguinte. A prefeitura alterou horários das restrições para tentar reduzir lotação em transportes públicos durante o dia e coibir circulação noturna após o expediente. Acompanhando o toque de recolher, que entrou em vigor no dia 15 de março em todo o estado paulista. A medida também vai valer para os sábados e feriados. E ainda falando sobre coronavírus, olha só, Miami Beach, nos Estados Unidos, declarou o estado de emergência frente à possibilidade de agravamento da pandemia do coronavírus. A medida surge em resposta às aglomerações que se formaram no tradicional feriado de primavera. O toque de recolher foi decretado das 8 da noite até as 6 da manhã, até o dia 12 de abril. Restrições de tráfego também foram acionadas durante o toque de recolher e o comércio terá de fechar. O prefeito de Miami Beach disse que milhares de turistas trouxeram caos e desordem à cidade. E veja a seguir, moeda turca afunda após demissão do presidente do Banco Central. E ainda, a escolha correta dos alimentos pode contribuir para a manutenção e recuperação da saúde. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta a 1h19. E depois da demissão do presidente do Banco Central da Turquia, apenas meses depois da nomeação, a lira turca despencou nesta segunda-feira. A Bolsa de Istambul também sofreu forte queda. A moeda despencou quase 15% em relação ao dólar nas primeiras horas do dia e mais tarde recuperou em partes. A Bolsa de Istambul também foi afetada e as operações foram suspensas 2 vezes pela manhã, depois de uma queda de mais de 6% no índice principal, em aplicação de um mecanismo de interrupção em caso de fortes oscilações. A demissão de Nassi Agbal, um respeitado ex-ministro da Economia, apenas 4 meses depois da nomeação, atingiu duramente os mercados da Turquia. Ele foi exonerado na sexta-feira à noite por meio de um decreto que não forneceu justificativas, mas que aconteceu dias depois do Banco Central elevar drasticamente a principal taxa de juros. O movimento foi visto como uma forma de combater a inflação e foi bem recebido por investidores. Agbal foi substituído por Serap Kavsioglu, um economista e ex-parlamentar do partido de Erdogan, uma nomeação que lançou dúvidas sobre a futura independência do Banco Central. E não é novidade que a alimentação interfere na saúde do corpo e da mente. E no caso da insônia, alguns alimentos podem contribuir para o agravamento do quadro. Acompanhe na reportagem. O Renato não é daqueles que controla a alimentação, nem mesmo à noite antes de dormir. Ele manda ver na hora do jantar. Todo dia é segunda a segunda, é arroz e feijão, isso é o básico, não falta em casa. E das 7h30, 8 horas é a hora do jantar. Minha mãe prepara tudo ali, os alimentos. E aí, às vezes no final de semana, muitas vezes no final de semana acaba tendo pizza da sexta, ou acaba a gente pedindo pizza no sábado, ou esfirras.
E aí a gente acaba usando a pizza, essas esfirras ou pastel como mistura e para janta. Eu costumo me alimentar às 7h30, 8 horas, e daí umas 10h30, 11 horas já estou na cama já para dormir. Então durmo assim de barriga cheia e sem peso na consciência. Esses hábitos não são nada saudáveis e são inimigos do sono, segundo especialistas. O Igor tem um inimigo do sono e é um velho conhecido de muita gente que sofre de insônia. Se ele consumir, é certo que vai passar a noite em claro. É o café, né? Eu já, enfim, em outras épocas da vida, estudando bastante, né? No período de vestibular, eu consumia bastante café, café e energético. E aí, enfim, são substâncias, né? São produtos que me deixavam bem ativo. Quando eu faço o consumo assim, muito próximo da hora do sono, isso prejudica ainda mais, né? Me prejudica bastante. Eu evito, enfim, consumir, digamos, comida pesada muito próximo da hora de dormir. Eu prefiro mais um chá, uma coisa que relaxa mais. Café nem pensar. Se eu beber café, enfim, um sono que já não é tanto, né? Ele fica ainda mais curtinho, digamos. As alterações provocadas pela cafeína podem contribuir para a alta incidência de distúrbios do sono. Os especialistas recomendam evitar alimentos que contenham cafeína, por exemplo, e adotar uma dieta rica em nutrientes que são capazes de produzir uma boa noite de sono. Existem alimentos comprovados cientificamente que nos ajudam a dormir melhor. Muitas vezes a gente percebe que os pacientes tomam muito café ao longo do dia e às vezes a pessoa é uma má metabolizadora de café. Então existem aquelas pessoas que podem tomar café às vezes às 8 da noite, que vão dormir super bem, enquanto outras, se tomarem um cafezinho às 3 da tarde, já pode ter uma alteração do sono. Então, por exemplo, esse é o primeiro passo que a gente tem que investigar e descartar essas bebidas aí que tem cafeína ou outros componentes energéticos. Alguns alimentos são nossos aliados e ajudam a combater a insônia, como mel, chá, leite, banana, nozes, cereais integrais, iogurte, ovos e aveia. Alguns alimentos ajudam na indução do sono. Alimentos principalmente que atuam aí na liberação de serotonina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de paz, de calma no nosso corpo. E então comidas que levam à liberação de serotonina ou comidas que contêm bastante magnésio, que também é um mineral que ajuda na indução do sono, são recomendadas aí no final do dia. Por exemplo, entra aí um chocolate, aí tá a desculpa ideal, né, para você consumir um chocolatezinho aí no final do dia, um chocolate amargo, às vezes um pouco antes de você ir dormir. Banana também, ela é rica em magnésio, ajuda na liberação de triptofano, ajuda na formação da serotonina. Um pouquinho de leite quente. Então, sabe quando a avó antigamente fazia aquele leitinho quente para dormir? No fundo, tem até uma explicação aí científica do porquê isso daí auxilia na indução e no começo do sono. A gente tem uma gama de chás com ação comprovada que podem ajudar no sono. Aí entra, por exemplo, melissa, valeriana, passiflora, maracujá, e você pode fazer um mix de todas essas ervas, por exemplo, e tomar elas ali à noite. Isso daí ajuda bastante. Já outros alimentos devem ser evitados antes de dormir, como queijo e carne vermelha, que são difíceis de digerir. E também tomates, que contêm grandes quantidades de tiramina, uma substância química que estimula o cérebro e retarda o sono. Ter bons hábitos alimentares, além de ajudar a dormir melhor, contribui e muito para termos uma vida mais saudável. A gente já tem vários estudos mostrando que quando a gente não dorme bem, por exemplo, no dia seguinte a gente tem uma produção gigantesca de grelina. Grelina é o hormônio da fome. Então já está mais do que comprovado. Se você dorme pouco, ou se a sua noite é aquela noite tumultuada, que você fica acordando, tem dificuldade de voltar a dormir, no dia seguinte, a sua fome vai estar lá nas alturas. Tem uma estimativa aí que quando você não dorme bem, você consome entre 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte. Então imagina, uma pessoa que não dorme bem diversas noites, não tem como, ela vai acabar ganhando peso. Além disso daí, durante a noite, por exemplo, a gente produz GH,
que é um hormônio que é essencial para o nosso corpo, que dá vitalidade, que ajuda a manter a nossa massa magra, que ajuda também a manter nosso tecido adiposo mais baixinho. Se a gente não produz o GH de forma adequada, também favorece o acúmulo de peso, o ganho de gordura corporal. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.